No último encontro, última sexta-feira, iniciamos, portanto, a análise do texto construído por Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, publicado aproximadamente 5, 6 anos atrás, num livro coletivo da Universidade de Oxford, traduzido para o português por Luciano Nascimento e uma colaboradora sua à época, a senhorita Sara Lemos, que hoje faz mestrado em Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba, Campus 5, cidade de João Pessoa. O texto é um texto interrogativo, e me referi a esse texto como um texto paradigmático, um texto distinto dos demais textos sobre o sentido, o significado, a memória, a biografia dessa expressão denominada de criminologia. Um texto totalmente distinto de tudo aquilo que nós vimos até então nessa disciplina, no que se refere, por exemplo, às construções das denominadas escolas penais, como é dito no Brasil, que para nós são escolas criminológicas. Um texto que difere inequivocamente do sentido dado à palavra criminologia pelo professor Rafael Garofalo, que é o inventor dessa expressão no mundo ocidental. Me referi ao texto numa primeira etapa, ou digamos assim, uma análise dos primeiros pontos abordados pelos autores no referido texto, com a ideia dual levantada pelos próprios autores, que é criminologia, do que se trata criminologia, né? E o texto ele tem uma justificativa de relevância para a criminologia, de relevância para o direito penal, né? E tem como objetivo uma incursão nos pensamentos de autores alemães importantes do mundo da criminologia, digamos assim, como o professor Sebastian Scherer e o professor Hess, né? Especificamente, o texto construído por de Jorge e Nuzzo é uma contestação às construções criminológicas desses dois autores, mas sem dúvida alguma, uma contestação em relação a toda a memória da criminologia construída até então. Então, os autores partiram de uma ideia de teoria e objeto, explicamos aqui como é que eles constroem essa relação teoria e objeto, depois falamos sobre as características da criminologia para esses dois autores, fizemos uma incursão na própria interrogação trazida pelos autores, que é criminologia, e traduzida por 4 concepções teóricas, ou 4 categorias teóricas: a interpretação da criminologia como uma teoria reflexiva, depois como uma teoria da decisão, como uma teoria do poder, e, finalmente, como uma teoria, teoria reflexiva, teoria do poder, teoria da definição e, finalmente, como uma teoria da decisão. Então, para esses autores, a criminologia ela se traduziria por 4 concepções teóricas do pensamento humano acerca das relações sociais que se traduzem conflituosas. E, portanto, essa abordagem ou essa construção teórica nós não vamos identificar em nenhum outro texto da criminologia, seja indo para a escola clássica, para a positivista, para a terceira escola, escola crítica, escola correcionista, escola da ilustração alemã, etc., etc. Depois nos referimos, por último, à ideia levantada por Rafael de Jorge, acompanhada por Nuzzo, de que a criminologia é uma teoria que procura construir congruência naquilo que é, por natureza, incongruente. Ou seja, as concepções criminológicas, as construções criminológicas, as formulações criminológicas que serão apropriadas pelo direito penal, pelo sistema penal, pela a ideia normativa do sistema penal, traduzida como direito penal,
essas construções apropriadas pelo direito penal, elas teriam uma função de construir congruência onde é incongruente, ou seja, dar elementos suficientes para a construção do direito penal, que é um sistema de normas, portanto, um sistema dogmático, em que, a qualquer momento, do ponto de vista da construção tipológica do direito penal, alguém vai negar a norma, alguém vai transgredir a norma, alguém vai lesionar a norma, e, portanto, aquilo que era congruente se torna incongruente. Ou seja, pela própria natureza da norma. E aqui nos referimos, portanto, àquele que é o autor mais relevante de todos os tempos sobre teoria da norma, que é o professor Hans Kelsen. E ele sabia muito bem que a construção normativa do direito, ou a construção dogmática do direito, ou aquilo que Kelsen chamou de a ciência do direito, a dogmática, ela representava um paradoxo, porque ela é construída à luz da ideia do cumprimento da mesma, da obediência à mesma, mas Kelsen sabia muito bem, como já escreveu Luhmann em diversas obras, mas Kelsen sabia muito bem que essa sua ideia não passava apenas de um esforço de reposicionamento da dogmática como ciência do direito. E ele sabia, portanto, que a qualquer momento a norma seria transgredida e, portanto, ela deixaria de ser congruente e passaria a ser incongruente, como escreveu em várias passagens o professor Niklas Luhmann. E aí, após eu pedi para que lessem o texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, para que pudéssemos reiniciar, e eu vou, a partir da segunda fase da escritura do texto propriamente dito, dos dois autores. Quem gostaria de se manifestar sobre o que leu, o que identificou no texto, quais as inquietações, o que lhe provocou? Alguém leu o texto? Professor, eu vou até aproveitar a pergunta, porque eu não achei os textos. Eu fui dar uma procurada hoje, hoje à tarde, eu não achei no e-mail. Eu só vi o texto do Rivakova e daquele primeiro texto. Aí não achei os demais. Veja, eu estou aqui com o leque de textos enviados. Por uma crítica da violência de Walter Benjamin, Dogmática Penal e Política Criminal de Rivakova, White Collar Crime de Edwin Sutherland e de Jorge Nuzzo, Criminologia, e depois o Plano de Aula 2021. Estou com a relação àquele que foi encaminhado, inclusive encaminhada para a líder da turma, que deve também ter encaminhado para todos. Mas o texto foi encaminhado. Está aqui na minha lista, na pasta da disciplina de criminologia. Se receberam o plano de aula, receberam também os textos. Penso. Estou partindo dessa ideia. Mas não há problema. Eu encaminho novamente, sem problema algum. Mais alguém, ou seja, mais alguém não recebeu o texto? Em qual e-mail? Não estão em qual e-mail? Veja, eu penso que não. Ana Luísa recebeu os textos. Eu encaminhei os textos para a disciplina. Eu penso que não. Eu penso que os textos estão lá. Posso estar equivocado, mas os textos foram tão... Professor, de fato eu tinha visto esses textos, mas eu confesso que tinha baixado só do 2. Aí hoje realmente eu fui olhar, não vi mais esse e-mail. Ok. Não sei se alguém viu. Ok. Bom.
Eu sinceramente, enfim. Bom, tá certo. Bom, é isso que eu estou dizendo. Se receberam o texto sobre Walter Benjamin, né, que logo de início não leram, né, porque eu lecionei aqui 2 aulas e não tinham lido o texto, né, fiquei falando sozinho aqui nas 2 primeiras aulas. Depois mandei o texto de Rivakova e receberam o texto de Rivakova. E eu também fiquei falando sozinho, porque não foram, acho que 1 ou 2 pessoas se manifestou sobre o texto. Enfim, se receberam esses 2 textos, receberam o plano de aula e receberam o outro texto, porque foi um pacote. Não haveria sentido de receber um texto e não receber o outro, porque o e-mail foi um único e-mail com todo o material do semestre da turma, nesse sentido. Veja, as aulas são por ensino remoto. Eu expliquei a metodologia no primeiro encontro. O processo avaliativo é processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Ou seja, a aula não é porque ela não é presencial que ela não deve ser participativa. E para ela ser participativa, é preciso ler os textos, se manifestar sobre os textos. Isso é um curso de direito. Se você não lê no curso de direito, você vai ler em que porra de curso? Em que porra de curso você vai ler se você não lê no curso de direito? Ou seja, alguém que estuda direito e que não lê, que diabo está fazendo nesse curso? Vai fazer um curso de Masterchef, né? Vai cortar cenoura, descascar batata, né? Tomate em cubinho, alguma coisa assim. Mas se você está no curso de direito, não é nem um requisito essencial, é um pré-requisito, chamado leitura jurídica. Leitura jurídica é um pré-requisito no curso de direito, porque não é como um curso de medicina. Ou seja, você não vai ter laboratórios práticos, como nesse curso que eu me referi. A sua prática vai ser no estágio. Né? E no estágio você vai lidar exatamente com o quê? Com leituras. Né? Se você vai ao fórum fazer levantamento de andamento de processo, você vai ler o que é que o juiz despachou, né? Ou o que o juiz decidiu no mérito, né? Ou que a outra parte juntou nos autos do processo. Você vai ler. Você está lendo o tempo inteiro. É a única ferramenta que tem nesse curso, é ler para organizar a cognição, produzir ideias em forma de linguagem. O direito é essa bosta, não é outra coisa, não. Não tem mais nada do que isso, não. Não é física, não é química, não é ciência da saúde, não é medicina. É só isso, não tem mais nada. Então, se você não lê, como é que você exerce a profissão? Se você não fala num curso de direito, como é que você vai para uma audiência? Como é que você vai fazer uma sessão do tribunal do júri? Como é que você vai fazer uma sustentação oral numa turma recursal, no tribunal do Estado, num recurso de apelação, num agravo, etc. Enfim. Bom, eu penso que aqui todos nós somos adultos, né? Penso que estão o drama maior é que estão numa faculdade de uma universidade pública. Esse é que é o drama maior, porque a universidade é pública. Se fosse uma dessas universidades aí de fundo de quintal, dessas privadas, de ponta de esquina, tudo bem, mas é uma universidade pública. Enfim. Somos todos adultos, penso que cada um tem seus objetivos, deve saber conduzir sua vida. Agora, no que se refere a essa disciplina aqui, haverá avaliação. Já expliquei como é a avaliação, já expliquei como funciona. No dia da prova, a prova é oral, tanto a primeira quanto a segunda prova são orais. Farei uma única pergunta dentro do conteúdo lecionado. As aulas estão gravadas para ficar como prova. As aulas estão gravadas e estão hospedadas num canal do grupo de pesquisa registrado
pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa dessa universidade na plataforma do Conselho Nacional de Pesquisa Científica, que é uma agência de fomento à pesquisa do governo federal. Então, as aulas estão gravadas, as aulas estão hospedadas, a prova será gravada, a prova será hospedada, estará tudo registrado. Dia da prova, eu farei uma única pergunta. Se não souber responder, não tem outra chance. Expliquei a prova desde a primeira aula. Enfim. Tudo bem. Então, vamos lá. Na segunda parte do texto, na segunda parte do referido texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, depois de todas aquelas construções, chegam ao ponto de, numa segunda parte, levantar uma segunda indagação. E agora a indagação é: do que se trata? Do que se trata é em relação à expressão criminologia inventada pelo professor Rafael Garofalo. Do que se trata a criminologia? Agora não é mais o que é criminologia, mas do que se trata a criminologia. Primeiro, explicar o que é criminologia. E a explicação desses dois autores sobre o que é criminologia, volto a repetir, ela é distinta, ela está dentro de um processo de diferenciação em relação a todas as outras concepções já construídas sobre o pensamento da criminologia. E agora, iniciando a segunda parte, quando dizem do que se trata essa expressão criminologia, partem exatamente da definição que construíram na primeira fase. Se trata de construções teóricas. Sim, mas quais são essas construções teóricas? Ora, e a afirmação aqui inicial é a afirmação que vai ser também o pensamento de conclusão de toda a construção do texto, da primeira e da segunda partes que compõem o referido texto. Inequivocamente, para esses autores, volto a repetir, inequivocamente para esses autores e não para outros, a criminologia é uma técnica de construção de conceitos. Ela não é um estudo sobre o crime, como imaginou, ou como lecionou, ou como sustentou o professor Garofalo. Para de Jorge e para Nuzzo, portanto, a criminologia, respondendo inicialmente à indagação do que se trata de uma teoria, e essa teoria ela é a responsável pela construção de conceitos, pela formulação de definições acerca do quê? Acerca da invenção de realidades observadas através das relações sociais. Então, o observador, muitas vezes aqui mencionado no que se refere à parte inicial do texto, o observador, que observa as relações sociais, ele, portanto, vai inventar realidades quando identifica que essa relação social ou que essas relações sociais estão sendo traduzidas por momentos de conflitos, por momentos implicantes, digamos assim. E, portanto, o observador, ao identificar os conflitos, ele faz o quê? Ele procura construir conceitos, ele procura formular definições, e definições de ordem que ele vai dar o nome, porque ele é o observador, vai dar o nome de criminógenes. Então, essas criminógenes das relações sociais conflituosas, observadas pelo observador, que aqui é o criminólogo, se traduzirão depois como as construções do direito penal. E como disse anteriormente, no que se referia à análise da primeira fase do texto, elas vão aparecer lá no direito penal como homicídio, lesão corporal dolosa, culposa, como feminicídio, como infanticídio, como furto, roubo, estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro, etc., etc. Então, a função do criminólogo como observador é dar vida aos conceitos da criminologia, às definições da criminologia, na observação das relações sociais traduzidas como conflituosas.
Ora, mas para isso é preciso o objeto, aquilo que os autores vão chamar no texto de o objeto determinado. O objeto determinado é a relação social. A relação social acompanhada pelo observador, observada pelo observador. E essa relação social, ela está num código binário, à luz do observador, para esses dois autores. Ela está entre subjetividade e objetividade. Relações sociais objetivas, do ponto de vista superficial, e subjetivas na construção do conceito do próprio criminólogo ou observador. Ou relações sociais subjetivas, inicialmente, ou preliminarmente, ou superficialmente, e objetivas no olhar, na observação do criminólogo, do observador. Ou aquilo, por uma expressão maior, que tomou conta, portanto, das ciências sociais, e aqui o direito, e o direito penal, a ideia das complexidades. Ou seja, a função do observador, que é o responsável pela construção dos conceitos, em observar as relações, e essas relações são relações dentro daquilo que os sociólogos, a partir do início do século XX, anos 30, anos 40 nos Estados Unidos, anos 50, anos 60 na Europa Central, em países como a Alemanha, França, Inglaterra, Itália e outros, vão aparecer como complexidades do sistema social, ou complexidades das sociedades. Né? E aí, portanto, para esses dois autores, a função do criminólogo é a invenção de conceitos e de formulação de definições sobre essas complexidades, sobre essas relações. E invenção aqui, colocada pelos autores, é um conceito positivo e não negativo. Quando eles dizem que uma das funções do criminólogo ou do observador é inventar conceitos para dar vida à criminologia, e, portanto, a criminologia como uma teoria de formulação de conceitos e definições, não é no sentido negativo, mas no sentido exatamente da construção da ciência. E aí os autores estão se referindo indiretamente no texto, mais diretamente na concepção cognitiva, das construções traduzidas, né, e formuladas por aquele que me parece, ou que nos parece, conhece um pouco sobre ciência na história do mundo ocidental. Eu me refiro a Albert Einstein, que em 1933 começa a escrever uma série de textos, são 10 textos, e que serão publicados postumamente, portanto, quando não mais em vida, em 1950, e a esses textos, a essa reunião de textos, se dá o nome de, e ele já tinha dado esse nome, diz que os textos se chamariam assim, escritos sobre os anos difíceis, não preciso me referir porque que Einstein deu o nome de escritos sobre os anos difíceis, aqueles 10 textos escritos entre 1933 e 1944, um cientista judeu na Alemanha nazista. Né? Então, não preciso tecer aqui comentários porque que Einstein colocou o título de Escritos sobre os Anos Difíceis. E no primeiro texto, o texto de 1933, o que Einstein estava assistindo na Alemanha, ele vai fazer uma construção que é exatamente a construção que, digamos assim, emblema o texto de Rafael de Jorge e Niklas Luhmann. Quando Einstein, em 1933, joga 2 anos de conhecimento, de teoria do saber e do conhecimento na lata do lixo, e, ao mesmo tempo, abre uma janela, um Windows, para uma outra categoria de conhecimento, para outras categorias de saber, e que foram renovadas no mundo ocidental. Quando Einstein, em 1933, no primeiro texto, abre o texto dizendo exatamente isso, abre aspas. Toda e qualquer construção teórico-científica nada mais é do que uma invenção da mente humana. Fecha aspas. Repito, o texto é de Albert Einstein. Abre aspas. Toda e qualquer construção científica nada mais é do que uma invenção da mente humana. Fecha aspas. E ele vai utilizar o exemplo dele próprio e de um
de um pensador da mesma categoria, que é Sir Isaac Newton. E, portanto, Einstein vai utilizar o exemplo de Newton e o exemplo de si próprio para dizer que o saber, o conhecimento e a ciência não é uma descoberta, não é um estudo, é uma invenção. A palavra que Einstein utiliza é invenção. Einstein não utiliza descobrimento, Einstein não utiliza racionalidade, Einstein não utiliza estudo. Einstein utiliza a palavra invenção. A ciência é uma invenção da mente humana. Ora, o que Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo fazem nesse texto é exatamente isso. É mostrar que todas aquelas construções da criminologia representam um paradigma de saber e de conhecimento. E que para esses dois autores não tem sentido algum. Não tem nenhum sentido. E que, portanto, para eles o sentido é a construção desse texto proposto por ambos. Exatamente isso. E isso acontece o tempo inteiro. Um outro grande autor na memória do saber, do conhecimento e da ciência, chamado Thomas Kuhn, em 1966, escreve e publica uma obra intitulada As Estruturas da Revolução Científica, em que Thomas Kuhn afirma que todo saber, todo conhecimento, toda ciência está dentro de um paradigma, portanto, ela é temporal. E que, portanto, esse paradigma se esgota. E, para outro paradigma surgir, só pode surgir com esgotamento do anterior. Mas o que surge parte exatamente do paradigma que se findou, do paradigma que se esgotou. É o que nós estamos assistindo aqui, é o que nós estamos avaliando aqui com o texto de Rafael de Jorge e Luciano Nunes. Ora, e, portanto, os autores dizem que para essa produção do conceito, para essa formulação da definição, é preciso um objeto determinado. E aí nós voltamos para a primeira parte do texto. Né? Para ter objeto determinado, é preciso ter o observador aqui, que propõe a teoria, e o objeto do outro lado. Então, teoria vai ao objeto volta à teoria. E aí, portanto, é que se encontra naquela ideia entre relações sociais conflituosas e observações do criminólogo ou do observador, o código binário subjetividade, objetividade. Objetividade, subjetividade. É nesse sentido. Já que o objeto, como me referi sobre a primeira parte do texto, já que o objeto está isolado. E é preciso, para produzir o conhecimento, que o objeto esteja isolado. Um objeto identificado e isolado para, portanto, o observador formular os conceitos que ele entende. Então, obviamente, que nós temos, de um lado, a ideia de diferença dos conceitos da memória da criminologia, e, do outro lado, resultados. Ou seja, eu tenho os conceitos e as formulações da escola clássica, da escola positivista, da terceira escola, da escola crítica, da escola correcionista, da escola da ilustração alemã, etc., etc. E eu tenho, do outro lado, agora, uma proposta de outros conceitos. Então, eu tenho, primeiro, a diferenciação. Essa diferenciação vai apontar resultados diferentes. Exatamente assim. Construções outras e construções agora. Ora, o que significa dizer que ambas as construções, sejam aquelas primeiras, seja essa proposta, elas estão à luz de identificar as características do objeto. E, portanto, as características do objeto para esses dois autores são umas, e para todos aqueles outros autores são outras. O que significa dizer que, entre características e objetos, é preciso, na construção do conceito ou da definição, apontar uma identidade. Então, a criminologia tem uma identidade. Essa identidade nós já vimos com relação à parte primeira do texto, que era as concepções teóricas da criminologia, como a ideia teórica da criminologia como uma teoria reflexiva, como uma teoria de definição, como uma teoria de decisão, como uma teoria de poder, colocada pelos autores. E aí, portanto, o conceito dá nome ao objeto. Mais uma vez, vou voltar à aula anterior.
Peguemos o exemplo da violência, né, da violência doméstica, na realidade brasileira, como categoria do tipo penal de lesão corporal dolosa. Aqui está a ideia de dar nome ao objeto. Dizia eu na aula anterior, até a edição da Lei 10.882 de 2004, e, portanto, a criação do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal brasileiro, não se falava na expressão lesão corporal dolosa doméstica. Por quê? Porque o tipo não existia. Mas ela existia do ponto de vista da natureza? Sim. Do ponto de vista da natureza, ela sempre existiu. Ou seja, nas relações domésticas, as mulheres sempre foram agredidas. Agredidas na sua moral, agredidas na sua sexualidade, agredidas fisicamente, na sua integridade física, agredidas. Ou seja, nas 5 formas de violência colocadas lá pela Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha. Então, a natureza sempre existiu. Faltava uma invenção, um conceito, uma definição sobre essa natureza. Em 2004, aparece a Lei 10.882, que cria o parágrafo 9º do artigo 129. E agora, o observador dá nome a essa natureza. Qual foi o nome dado pelo observador a essa natureza? Lesão corporal de natureza doméstica. Lesão corporal dolosa doméstica. Ou seja, aquela agressão física contra a mulher que acontece no lar, na residência. Aí se comprova, portanto, a consumação de um delito da categoria de integridade física. Aqui eu tenho, portanto, nome e natureza. Nome e objeto. Invenção e natureza. Quando eu tenho invenção e natureza, nome e objeto, para esses autores eu tenho identidade. Aqui está a criminologia. Aqui está a concepção criminológica das categorias teóricas da criminologia. Como teoria reflexiva, como teoria de definição, como teoria de poder, como teoria da decisão. Aqui está, portanto, a racionalidade da construção dos autores. O que se identifica, portanto, como reflexos do objeto e os reflexos do objeto sobre ele próprio. Porque o objeto aqui é a relação social conflituosa. E, portanto, o pensamento que o criminólogo realiza sobre a relação conflituosa é sobre o objeto. É sobre o que ele interpreta como conflito, à luz do que ele consegue observar, do que ele é capaz de observar. Porque, como escreveu, mais uma vez reportando a aula anterior, como escreveu o professor Hayes von Foster, é improvável observar tudo. Repito, é improvável observar tudo, mas é função do observador, no caso aqui o criminólogo, observar para inventar os conceitos. Ora, à luz disso tudo, né, como uma reflexão descritiva do observador, para esses autores, portanto, o paradigma anterior, ou seja, o paradigma da escola clássica, positivista, terceira escola, crítica, correcionista, ilustração, etc., etc., o paradigma daquelas concepções de construção do saber, do conhecimento, era o paradigma de indagar o que é, ou seja, o que é a criminologia? O que é o direito penal? O que é o processo penal? O que é a execução penal? Esse era o paradigma dessas escolas. Ou esse paradigma que os autores se referem foi fundado exatamente nessa interrogação. O que é? O que é a criminologia? Aí vem Garofalo e diz: a criminologia é o estudo sobre o crime. E alguém continua na interrogação. Sim, é um estudo sobre crime. E o que quer dizer um estudo sobre o crime? Garofalo. E aí Garofalo vai e responde. É um estudo sobre quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo,
qual é o conflito na relação social? Existe um bem jurídico tutelado? Ora, para todas essas interrogações, mas sempre o que é, o que é, o que é. Portanto, para esses dois autores, o paradigma anterior de todas as escolas criminológicas é o paradigma da interrogação do o que é. Para eles, esse paradigma se esgotou. Não tem mais sentido. É só uma memória do direito. Não produz mais conhecimento. A ideia dos autores, portanto, é de que a interrogação que deve ser feita não é mais essa o que é, mas sim como é possível a criminologia. Como é possível o direito penal? Como é possível o processo penal? Como é possível a execução penal? E não o que é. Ora, nas últimas semanas nesse país, nós temos assistido a uma demonstração da racionalidade dessa proposta de conhecimento do saber. Alguém teria uma ideia de como nós estamos assistindo isso na realidade brasileira? Alguém faria ideia do que é que nós estamos assistindo no direito, que não tem mais sentido nos perguntar o que é, mas sim como é? E sim nos perguntarmos como é possível, como foi possível, como é possível, como está sendo possível, e não o que foi aquilo, o que era aquilo, o que é isso. Alguém faz ideia dessa realidade que nós estamos assistindo no Brasil e que comprova essa tese? No direito? É sobre o ativismo judicial? Alguém assistiu à sessão do Supremo Tribunal Federal ontem? Alguém assistiu à sessão do Supremo Tribunal Federal ontem? Veja, como é que é possível, como é que foi possível alguém ser condenado, cumprir 580 dias de prisão, e depois o Supremo Tribunal Federal vir e dizer que o juiz era incompetente e era suspeito? Como foi possível isso? Como foi possível isso? Não interessa perguntar o que foi aquilo. Não, o que foi não responde. O que foi não responde. Mas se perguntarmos como foi possível, a resposta está nesse texto. E qual é a resposta que está nesse texto? Porque tudo aquilo foi uma invenção. É óbvio, como diria Nelson Rodrigues, é o óbvio lulante. Tudo aquilo foi possível, e como é possível? Como foi possível? Como é possível? Porque tudo aquilo foi uma invenção da mente humana, como dizia Einstein. E aquilo era uma forma de saber que ontem se esgotou, que ontem chegou ao seu final. Por quê? Porque o Tribunal Constitucional, a instância última, a Corte Suprema, decidiu, e da sua decisão não tem mais recurso. Então, a pergunta é: como foi possível? E não o que foi aquilo. Não há sentido perguntar o que é. Essa pergunta, como dizem os autores, essa pergunta é kantiana. O que é? Essa pergunta é de 1771, de Kant.
ela é de 1773, ela é de 1777, ela é de 1779. Elas são as indagações únicas de Kant. O que é? Quem leu Fundamentação da Metafísica do Costume, ou Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, vai chegar lá no capítulo 4, e vai encontrar isso. Kant perguntando: o que é o direito penal? O que é o processo penal? O que é a pena? E ele mesmo responde cada uma dessas indagações. Para esses autores, essa pergunta não tem mais sentido. Essa pergunta não tem mais nenhum sentido. O sentido é: como é possível a criminologia? Como é possível o direito penal? Como é possível o processo penal? Como é possível a execução penal? Uma pergunta elementar. Como foi possível a execução de uma pena na qual alguém passou 580 dias preso por uma decisão judicial de um juiz incompetente e suspeito determinado pela Suprema Corte do país? Como isso foi possível? Elementar, meu caro Odson, diria um certo inglês. Porque toda forma de saber, toda forma de conhecimento, e a ciência é saber e conhecimento, como disse Einstein, é uma invenção. Porque aquilo foi uma invenção. Para esses autores, portanto, eu tenho teoria, que é a criminologia. Teoria é a criminologia. Teoria aqui, e aí dentro dela várias teorias. Teoria da reflexão, teoria da definição, teoria do poder, teoria da decisão. Eu tenho teorias, mas que é um processo de reflexão, essas teorias, os interesses políticos acima das normas. Como não entendi? Deixa eu ver aqui. Mora, os interesses políticos acima das normas. Foi uma construção forjada para alterar o cenário político. Nos mostra como a aplicação das normas está sujeita aos operadores do direito e suas conveniências. O STF permitiu. Chega... Sim, e não foi uma invenção? Tudo isso que aconteceu não foi uma invenção? Exato, é o que os autores estão dizendo. E não era uma forma de saber? Veja, passou por um juiz monocrático, passou por um tribunal regional federal, passou pelo Superior Tribunal de Justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal. Foucault fala sobre o poder, mas não sobre a invenção, sobre o poder. A conclusão é assim, pode ser, mas os caminhos são diferentes. Os caminhos são totalmente diferentes. Na ordem do discurso de Foucault, seja em Vigiar e Punir, seja Verdade e as Formas Jurídicas, seja em outros textos, a palavra invenção ela não é utilizada por Foucault, né, como, né, uma forma de construir saber. Einstein utilizou essa palavra e os autores replicam essa palavra no texto, como a invenção do saber na observação da natureza. Então, para os autores, portanto, eu tenho uma teoria, que ela é composta por diversas teorias, que é a criminologia. Né? Ou seja, a criminologia, ocultamente, ela tem várias faces, segundo esses dois autores no texto. Depois, ela é a tradução de um processo reflexivo, da observação do criminólogo, do observador, sobre um objeto, a relação social. Então, se eu tenho teoria, reflexão,
objeto, que é a relação social conflituosa, se eu tenho esse teorema, teoria, mais reflexão, mais objeto, igual a materialidade. Ou seja, no caso específico aqui, a materialidade é a criminologia. Então, a criminologia ela é um teorema de teoria, reflexão e objeto. Aí eu tenho criminologia. Ela não é um estudo para esses dois autores. Ela é uma invenção. Uma invenção e não um estudo. É nesse sentido, portanto, que os autores constroem a sua proposta do que é a criminologia. Como me referi no encontro passado, é uma proposta totalmente distinta de todas as propostas construídas na criminologia até então. Provavelmente, alguma aproximação com algumas construções da sociologia criminal americana a partir dos anos 40, por exemplo, com o professor Edwin Sutherland. Mas isso nós vamos ver lá na frente, nessa disciplina. Bom, essa era a segunda parte do texto dos autores. Vou continuar, já vou ingressar na segunda parte da disciplina, que está aí no plano de aula que vocês receberam, penso eu que tenham recebido o plano de aula, denominada de Memória da Criminologia 2, né? Ou Ciência da Criminologia. E para iniciarmos essa segunda parte, vou me socorrer exatamente do texto dos autores, no sentido de que os autores sustentam que a criminologia ela é uma ciência. Sem dúvida, ela é uma ciência. Mas ela não é a ciência, né, conforme as construções, por exemplo, de Rafael Garofalo. E que ela é, portanto, ela é ciência para Garofalo porque ela é o estudo sobre o crime. Para esses autores, ela é ciência não por ser um estudo sobre o crime, mas ela é ciência exatamente porque é ela que inventa a materialidade do que é crime. Essa é, portanto, a transformação paradigmática proposta pelos autores. A criminologia é uma ciência não por ser um estudo sobre o crime, repito, mas por ser uma invenção sobre a ideia material do crime, que é a relação social conflituosa. O direito penal tem uma ideia sobre o crime e ele inventa o crime, mas do ponto de vista formal, não material. A criminologia, para esses dois autores, tem estrutura para construir a ideia de crime materialmente falando. O direito penal tem a estrutura para construir a ideia do crime formalmente falando. Porque é o direito penal que vai prever o que é crime. Mas, materialmente, o que é crime, quem vai dizer é a criminologia. O direito penal apenas vai utilizar do brocardo nulo crime, nulla pena, sine lege, para dizer, portanto, agora nós temos um crime de homicídio. E aí, crime de homicídio é matar alguém. Mas é matar alguém por quê? Porque a criminologia disse que essa relação social, matar alguém, é uma relação social conflituosa. E por ser uma relação social conflituosa, a criminologia agora acaba de fornecer ao direito penal toda a matéria que ele necessita para transformar em algo formal, legal, à luz do artigo 1º do Código Penal, à luz do artigo 5º, inciso 39, da Constituição do Estado. Então, eu tenho uma diferenciação inequívoca entre criminologia e direito penal para esses autores. E entre criminologia, a sua proposta, e, portanto, todas as outras propostas sobre qual é a função, a finalidade ou o papel da criminologia, digamos assim. Ora, e por isso, iniciamos a segunda parte dessa disciplina, né, Memória da Criminologia 2, exatamente com a ideia da ciência da criminologia. E aqui nós veremos inequivocamente, pelas diversas passagens que iremos construir,
ou, desculpe, pelas diversas passagens que iremos analisar, de que não há dúvida de que a criminologia é uma ciência da invenção. Sem dúvida alguma, da invenção. E, para tanto, vamos começar com a ideia do que os autores chamam de designs da criminologia. Designs da criminologia. E não há como fugir, né? E não há como fugir nessa matéria, e não sou eu que estou dizendo isso, não é Luciano Nascimento que está afirmando isso, mas sim os autores e os grandes autores de criminologia, como, por exemplo, no Brasil, desde Tobias Barreto, como o primeiro autor de criminologia, quando, em 1880, publica o seu livro chamado Menores e Loucos, e o Fundamento do Direito de Punir, ali Tobias Barreto, portanto, publicava a primeira obra de criminologia no direito brasileiro, seja com Roberto Lira, quando publica seu livro, nos anos 50 do século XX, Novíssimas Escolas Penais, seja com os, digamos assim, os contemporâneos que estão por aí, como o professor Sérgio Salomão Checaria, que escreve sobre criminologia, seja membros ou integrantes da denominada Escola do Rio Grande do Sul, como o professor Salo de Carvalho, que tem o seu livro sobre criminologia, seja no Paraná, com o professor Juarez Cirino dos Santos e a sua ideia de criminologia econômica, ou seja com todas as pesquisas de autoras como a professora Vera Regina Andrade, a professora Vera Malaguti, a professora Marília Montenegro e outras mulheres que estão no mundo da criminologia. Enfim, todas essas concepções de pensamentos acerca da criminologia podem ou afirmam haver designs da criminologia, ou todas elas estão inclusivamente nos designs da criminologia. E para, portanto, levantar essa ideia dos designs da criminologia dentro de uma ideia da criminologia como ciência, não há como escapar, portanto, de dois nomes. O primeiro deles, nós já nos referimos aqui especificamente, e o segundo deles foi mencionado aqui por Moara de Castro, que é Michel Foucault. O primeiro nome é Beccaria, o segundo nome é Michel Foucault. E esses dois autores, inequivocamente, constroem designs da criminologia e designs totalmente diferenciados da criminologia. Ou seja, observações, formulações, construções e invenções totalmente diferenciadas uma da outra. Para Beccaria, como um dos primeiros, ou para muitos, o primeiro criminólogo da modernidade, na escola clássica, do ponto de vista das concepções teóricas, do ponto de vista da filosofia da escola clássica, e para outros estava do outro lado do ponto de vista científico da escola, e não apenas filosófico da escola, o professor Francesco Carrara, e outros nomes tão importantes quanto, Beccaria formula uma concepção criminológica de legitimidade daquilo que vai ser o ponto central do direito penal da modernidade, que é o sistema de penas. Como me referi em encontros logo iniciais, Beccaria é o autor que imprime o processo seletivo do sistema de penas na modernidade. E o faz com um olhar de criminólogo. E o faz, portanto, com um olhar de observador de todas as categorias de penas que haviam na sociedade medieval eclesiástica europeia. E ele, portanto, vai implementar um processo seletivo e fazer um recorte no que deve estar dentro do sistema, ou seja, no que deve ir para o direito penal, ou seja, o que é que o direito penal tem que dogmatizar, o que é que o direito penal tem que normativizar como pena e o que o direito penal não tem. Ele é, sem dúvida alguma, o primeiro autor da modernidade a fazer esse processo seletivo naquilo que vai ser o principal instituto do direito moderno, ou do direito penal moderno, que é a pena
e a pena traduzida como a pena privativa de liberdade, e não outra pena. Ou seja, para Beccaria, o direito penal deveria normativizar a ideia da vedação da liberdade do homem, que havia implementado uma relação social que se traduzia conflituosa e que a responsabilidade dela ser conflituosa era da ação praticada por esse homem. E que, portanto, ela estava sob o olhar de reprovação do sistema social, de reprovação da sociedade. E, por isso, o direito penal tinha que normativizar um instituto de punibilidade para aquela categoria de ação, para aquela categoria de comportamento, para aquela categoria de conduta, que ele, próprio direito penal, vai chamar de crime. E Beccaria, sem dúvida alguma, imprime um pensamento de invenções científicas, quando ele diz: a pena que estará no sistema normativizada pelo sistema penal, pelo direito penal, será uma pena traduzida por razão, proporcionalidade e dignidade. Essas são as três expressões inventadas no direito penal ou na criminologia moderna da escola clássica para o direito penal por Beccaria. O que significa dizer que Beccaria exerceu uma função de filósofo da escola clássica, da escola criminológica clássica, de legitimidade de institutos para o direito penal. Ou seja, ele imprime uma escola que todas as outras vão no mesmo caminho. Ou seja, na escola positivista, na terceira escola, ou na escola da defesa social, os autores vão legitimar institutos na criminologia para que o direito penal os normativize e dê corpo, dê forma ao sistema penal moderno, aquilo que hoje nós chamamos de direito penal moderno, e que para alguns tem, inclusive, outras expressões. Ora, Beccaria, portanto, é um dos primeiros, se não o primeiro, a construir designs da criminologia, ou designs criminológicos, ou designs para a criminologia, sem dúvida alguma, com o seu livro Dei deliti delle pene, dos delitos e das penas, de 1764. Nenhuma construção totalmente oposta, nenhuma construção, portanto, totalmente distinta, mas dentro de um pensamento criminológico e penalista, aparece Michel Foucault, que, a partir do início dos anos 70, vai realizar uma série de formulação de conceitos, portanto, de designs, que irão deslegitimar as construções como aquelas de Beccaria. Como, por exemplo, com o seu texto do início dos anos 70, denominado de A Verdade e as Formas Jurídicas. Veja que essa palavra verdade, ela está até hoje no processo penal. Lá atrás, o que é o processo penal? O processo penal é a busca pela verdade real. O que é o processo penal? Depois, o processo penal é a busca pela verdade jurídica, aquilo que está apenas dentro dos autos de processo. E hoje, o que é o processo? Essa pergunta não tem mais sentido. O que é o processo penal? Nenhum sentido. Mas sim a pergunta: como é possível o processo penal? Ou seja, mais uma vez, como é possível um processo penal que condena alguém a 580 dias de prisão e depois que esse réu condenado e cumpre 580 dias de prisão, tudo é anulado? Como foi possível aquele processo? Essa é a pergunta. E não, o que é o processo penal? Ora, o que é o processo penal? Michel Foucault. Verdade e formas jurídicas em forma de poder. É apenas poder. Ora, portanto, no início dos anos 70, Michel Foucault aparece com essa ideia de verdade e formas jurídicas.
e deslegitima a Beccaria. Mas Michel Foucault não é o primeiro a deslegitimar a Beccaria com a sua ideia de legitimidade, ou, se não de legitimidade para alguns, de legalidade da pena privativa de liberdade. Tobias Barreto, naquele texto de 1880, né, e é só fazer as contas, a obra de Beccaria é de 1764, o texto de Tobias Barreto é de 1880, é só fazer a conta de quantos anos depois Tobias apareceu com o texto. E Tobias é, portanto, o primeiro a dizer: aquela construção de Beccaria não tem sentido algum. Ou seja, privar alguém da sua liberdade por uma formulação de conceitos de racionalidade, razão, proporcionalidade e dignidade. Privar alguém de liberdade à luz desses conceitos para que esse alguém, tendo sua liberdade privada, aprenda a viver em liberdade. Porque a ideia de Beccaria é exatamente essa. Tirar a liberdade de alguém para alguém aprender a viver em liberdade. Isso lembra as aulas de Maurício Antônio Ribeiro Lopes nos anos 90, 1995, 1996, no Largo de São Francisco, quando ele chegava nesse ponto, lecionando teoria geral do delito e depois sistema de penas, direito penal 1, teoria geral do delito, ou teoria do crime, direito penal 2, sistema de penas, e Maurício tocava nesse ponto e dizia: tem algo mais absurdo do que isso? Tirar a liberdade de alguém para alguém viver em liberdade? É como legitimar, por exemplo, 27 anos de prisão de Nelson Mandela para que ele aprendesse a viver em liberdade. Quer dizer que Nelson Mandela, antes de cumprir 27 anos de prisão, não sabia o que era a liberdade. Depois que cumpriu 27 anos de prisão, aí ele aprendeu a viver em liberdade? É sobre isso que a ideia inicial de Foucault levanta verdade e formas jurídicas. E como dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes, se essa ideia de tirar a liberdade de alguém para alguém aprender a viver em liberdade tem sentido, eu também vou dar uma alternativa aqui, dizia Maurício Ribeiro Lopes. E dizia: vocês que são estudantes, pensem comigo. Se essa ideia tem sentido, então digamos que uma criança de 6, 7, 8 anos quer aprender a nadar. Então ela olha para um grande nadador, nadador olímpico, como, por exemplo, Michael Phelps. Não era esses os nomes que Maurício dava em 1996. E a criança chega e pergunta, e fala com Michael Phelps: Michael Phelps, você pode me ensinar a nadar? E Phelps, então, responderia: claro, meu querido, claro. Você quer ser um grande nadador como eu? Sim. Então, eu vou lhe ensinar a nadar. Está vendo essa piscina? Sim, estou vendo. Vazia? Sim. Mergulhe, que eu vou lhe ensinar a nadar. Ensina-se alguém a nadar em piscina vazia? Então, como é que ensina alguém a ser livre sem liberdade? Qual é o sentido? Perguntava Maurício Antônio Ribeiro Lopes. Nos anos 70, Michel Foucault vem ao Brasil, a convite da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, para um congresso. O congresso acontecerá nos dias 21 a 25 de janeiro de 1975. Desculpa, de 1973. Michel Foucault chega
2 dias antes do Congresso, fica hospedado no hotel, vai a Ipanema tomar um banho de mar, uma caipirinha, e ele vê aquele rapaz surfista saindo do mar, que depois vai ficar conhecido como Menino do Rio. E Michel Foucault se apaixona pelo menino, né? Volta, vai para o Congresso, né? Realiza a sua primeira conferência no Congresso, procura a organização do Congresso e faz uma proposta. Diz que está escrevendo um texto que ele gostaria de transformar em mais 4 conferências dentro daquele congresso. E o congresso é organizado pela Pontifícia Universidade Católica, ou seja, o pessoal da igreja. Pessoal que não é nada besta, não é nada iluminista, ingênuo, né? Por isso que estão aí há quase 2000 anos, como forma de poder. Então, ele faz a proposta e diz, eu faço mais 4 conferências nesse congresso. Qual é a pergunta que o pessoal da igreja vai e faz? Isso vai custar quanto, professor? Ele diz, não vai custar nada. Absolutamente nada. Eu só vou permanecer aqui para esses dias do congresso, faço as conferências e depois vou embora. Me mantenho no hotel. E a organização diz, mas é claro, professor. Tudo pelo amor. E ele faz mais outras conferências e conclui o texto intitulado A Verdade e as Formas Jurídicas. E ele volta para a França com o rapaz. Em 1974, no ano seguinte, Michel Foucault publica um outro design da criminologia no mundo moderno e contemporâneo. Michel Foucault, portanto, publica Vigiar e Punir, a história das prisões. E dá uma paulada em Beccaria que não tem precedentes. Nem a paulada que Tobias Barreto deu foi tão forte, porque Tobias Barreto foi até elegante ao dizer que isso que Beccaria está construindo como pena, ou que as escolas construíram como pena criminal, não tem absolutamente nada a ver com ciência jurídica, não tem nada a ver com o direito penal. Porque o Instituto da Pena não é um instituto jurídico, mas sim um instituto político. Estranho a teoria e a ciência do direito penal, vai dizer Tobias Barreto. E faz ainda a provocação nuclear. Mas aqueles professores que vão para a sala de aula ficar discutindo ou debatendo com os estudantes sobre o que é a pena criminal como instituto jurídico, e depois que ambos ou todos saem de lá sem nenhuma resposta e sem ter aprendido absolutamente nada sobre a pena criminal, desconsideram que a pena criminal não é um instituto jurídico, mas sim um instituto político. Mas esses que pensam que é um instituto jurídico e já encontraram a resposta da pena criminal, é porque também já encontraram a resposta para o fundamento da guerra. Se existe um fundamento da pena criminal, é porque também existe um fundamento da guerra, jurídico. Qual é o fundamento jurídico da guerra? Pergunta Tobias Barreto. Michel Foucault não vai fazer essa pergunta. Michel Foucault vai simplesmente deslegitimar a pena, deslegitimar o cárcere como instituição de 2 teorias, da retribuição e da ressocialização. Vigiar e Punir, a história das prisões, de Michel Foucault, de 1974, é a denúncia maior, ou a última denúncia, digamos assim, até então,
sobre a inutilidade da pena privativa de liberdade no direito penal ou da construção normativa do direito penal da materialidade da criminologia de Beccaria. Michel Foucault, ao afirmar que a função da prisão não é ressocializar ou o fundamento da retribuição. A função da prisão é a opressão. A função da prisão é a retirada do pouco de dignidade que o homem tem. A construção de Michel Foucault é, portanto, uma denúncia de que o cárcere é apenas uma forma de poder. Exato. Uma forma de controlar determinadas pessoas, uma forma de controlar etnias, uma forma de controlar comunidades, ou seja, uma forma de controlar aquelas pessoas que são indesejáveis na sociedade. E indesejáveis na sociedade por outras pessoas que controlam as formas de poder. Essa é a grande denúncia que Michel Foucault faz através de Vigiar e Punir. Que depois, e veremos mais à frente, ela será redesenhada, ou seja, esse design será redesenhado à luz de outras materialidades, à luz de outras realidades, mais especificamente a americana, por autores como Alessandro Barata e Louis Valcant, que vão denunciar qual é a função real do sistema penitenciário na realidade americana. Ora, quando Foucault faz isso, não há mais alternativa para a pena de prisão. 1974 é, sem dúvida, um dos marcos do esgotamento da ideia da pena privativa de liberdade no direito penal moderno como uma criação beccariana da criminologia moderna na escola clássica. Definitivamente. 1974, a construção de Michel Foucault coloca em esgotamento a pena privativa de liberdade, à luz do que ela diz que tem como fundamento. Ou seja, à luz de si própria, daquilo que são os fundamentos, como escreveu Tobias Barreto em 1880, os fundamentos do direito de punir. E onde está o mérito de Tobias Barreto? Para concluirmos por hoje, portanto, é que a palavra utilizada por Michel Foucault em 1974, de que o sistema penitenciário, o cárcere, a prisão, a pena privativa de liberdade, toda a sua estética e toda a sua construção é uma forma de poder de opressão e de retirada do pouco de dignidade de determinadas pessoas. O pouco de dignidade de determinadas pessoas, por quê? Porque essas pessoas que vão ao cárcere, qual é a sua participação? Qual é a sua participação na sociedade? Limpar a mesa? Passar o pano no chão? Limpar os banheiros dos restaurantes? Qual é a sua participação na sociedade? Ou como aconteceu agora em Curitiba, três jovens de classe média, com 22, 24 e 26 anos, salvo engano, está na reportagem, estavam na calçada do Museu Niemeyer, em Curitiba, fora
bebendo, ingerindo bebida alcoólica fora do horário permitido em função da crise pandêmica pela qual o país e o mundo atravessam, a guarda municipal autua os 3 rapazes e levam esses 3 rapazes para a delegacia de polícia. E esses 3 rapazes adentram a delegacia de polícia, 3 rapazes de classe média da cidade de Curitiba, adentram a delegacia de polícia falando alto, proferindo xingamentos, berrando, e um homem negro se aproxima e pede que falem baixo e falem com respeito naquele recinto. Um dos rapazes olha para o homem negro e fala: "Você é um safado." O outro olha para o homem negro e fala: "Você é um cabação." O terceiro olha para o homem negro e fala: "Você tem cara de quem nunca leu um livro. Você tem cara de analfabeto." O homem negro era o delegado de polícia de plantão. Repito, o homem negro era o delegado de polícia de plantão, Dr. Rodrigo. Dizia eu, a expressão utilizada por Michel Foucault, de que o cárcere, a penitenciária, a pena privativa de liberdade, a prisão, é uma forma de poder e de poder que oprime e retira o pouco de dignidade que essas pessoas têm, porque, por exemplo, na cabeça daqueles 3 jovens de classe média alta, não passou a hipótese de que aquele negro poderia ser uma autoridade, né? Mas era o delegado de polícia. A expressão utilizada por Foucault, poder, ela já tinha sido utilizada por Tobias Barreto em 1880, quando ele simplesmente revoga a ideia do pensamento europeu becariano, a partir de Beccaria, mas com todas as construções das escolas criminológicas, do denominado ius puniendi, o direito de punir. E aí Tobias Barreto vai e afirma, em 1880, na escola do Recife: não existe um direito de punir. O direito não foi inventado, e essa é a palavra que ele utiliza, inventado. O direito não foi inventado para punir. Porque nós estamos na sociedade moderna. E a sociedade moderna é a sociedade da liberdade, e depois da igualdade, e depois da fraternidade. Não existe direito de punir. O que existe é um poder de punir. O ius puniendi não é um direito de punir na mão do Estado e, portanto, de alguns, mas sim um poder de punir na mão de alguns em relação a uma maioria. Essa é a definição de Tobias Barreto em 1880, que vai aparecer só em 1974. Quase 100 anos depois, um autor europeu vai ter a ideia de poder sobre a pena privativa de liberdade, como teve Tobias Barreto em 1880, para construir um design da criminologia. Para notarmos que com Tobias Barreto, o quanto nós éramos avançados na ciência jurídica e o quanto nós nos tornamos atrasados no direito neste país. Porque só 90 e tantos anos depois
é que Michel Foucault vai aparecer com a ideia de poder sobre a pena privativa de liberdade, quando em 1880, na Escola do Recife, Tobias já havia afirmado de que não existia um direito de punir, mas sim um poder de punir. E aqui concluímos por hoje. Bom, então, penso que, deixa eu olhar aqui o calendário, hoje é 16, 23 e 30. Então, próximos dois encontros serão para a nossa primeira avaliação, em que os textos já foram indicados e as aulas também. Com exceção dessas duas últimas aulas, as demais estão, portanto, no conteúdo do que será a primeira avaliação, dias 23 e 30 de abril. Antes de concluir, pergunto se tem indagações, interrogações, manifestações, inquietações. Bom, se não tem, então concluímos por aqui. Encerramos a aula. Luciano, não esquece, por favor, não esquece de reenviar o material, tá certo? Tá certo, tranquilo. Tá, um abraço, boa noite. Farei, boa noite, farei.